Alexandre de Moraes caiu agora? Vorcaro rompe silêncio e revela tudo. STF em choque. Brasília acordou diferente nesta semana. Há um silêncio pesado nos corredores do Supremo Tribunal Federal, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas do medo. Do tipo de medo que toma conta de quem sabe que uma bomba está prestes a explodir e que não há mais para onde correr. E essa bomba tem nome Daniel Vorcaro, o empresário, dono do Banco Master e figura que há pouco tempo atrás transitava com desenvoltura nos círculos mais poderosos do país, teria decidido romper o silêncio. E o que ele carrega consigo, segundo fontes que acompanham o caso de perto, não é apenas uma versão, são documentos, registros, evidências que, se confirmadas, podem redefinir completamente o mapa do poder no Brasil. No centro de tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, o homem que por anos ocupou um dos assentos mais influentes da República Brasileira, que decretou prisões, derrubou plataformas, silenciou adversários e se tornou o símbolo de um judiciário que muitos passaram a chamar de intocável. Esse homem, hoje, estaria enfrentando o maior desafio de toda a sua trajetória pública. E desta vez, o desafio não vem das ruas, não vem das redes sociais, não vem da oposição política vendo dentro, de alguém que conhecia os bastidores, de alguém que esteve lá. A pergunta que todo o Brasil está fazendo agora é simples e, ao mesmo tempo, carregada de consequências históricas. O que Vorcaro sabe? E até onde essa revelação vai chegar? Eu sou Roberto Junior e você está no canal Brasil de Verdade Sem Filtro. Já se inscreve agora e deixa o seu like. Porque o que vem a seguir muda tudo. O que você pensava que sabia sobre o poder neste país, para entender a dimensão do que está acontecendo. É preciso voltar alguns passos e compreender quem é Daniel Vorcaro, por que o nome dele se tornou o pesadelo de tanta gente poderosa em Brasília ao mesmo tempo. Vorcaro não é um nome qualquer, como presidente do Banco Master. Ele construiu uma rede de relacionamentos que atravessava o mercado financeiro, o mundo político e, segundo o que está sendo investigado, os próprios corredores do judiciário brasileiro. Um homem que sabia transitar entre mundos que, na teoria, jamais deveriam se tocar. E é exatamente esse trânsito que hoje está no centro das investigações. O que as fontes indicam é que Vorcaro não apenas decidiu colaborar com as autoridades, ele teria dado um passo além. Documentos teriam sido entregues, registros financeiros, comunicações, movimentações que durante muito tempo permaneceram enterrados sob camadas de sigilo e proteção institucional. E o destino dessas informações aponta diretamente para Alexandre de Moraes. Mas o que exatamente estaria nesse material? Segundo o que circula nos bastidores jurídicos, investigadores teriam identificado fluxos financeiros de origem nebulosa conectados ao entorno direto do ministro, não apenas a ele, mas a pessoas próximas, membros do seu círculo familiar, estruturas que foram sendo montadas ao longo do tempo com uma engenharia cuidadosa, exatamente para dificultar qualquer rastreamento futuro. O problema é que o rastreamento aconteceu, e há um detalhe que sei confirmado, seria devastador do ponto de vista jurídico e moral. Cellular, um aparelho funcional atribuído ao ministro Alexandre de Moraes. A perícia técnica teria cruzado dados de operadoras de telefonia e identificado comunicações diretas entre Vorcaro e S. Aporello, comunicações que teriam ocorrido exatamente no período em que o banqueiro era alvo de medidas judiciais. Em outras palavras, o juiz e o investigado em contato direto, no momento em que a lei exigia distância absoluta entre eles. Se essa informação se sustentar diante de um tribunal, não existe versão decisiva que resista. E não para por aí. O nome da esposa do ministro Viviane Barchi voltou à tona com força total. Um contrato que já havia gerado questionamentos anteriores. Avaliado em cerca de 9 milhões de reais, estaria sendo revisitado pelos investigadores sob uma nova perspectiva. Agora com a possibilidade de que esse valor fosse apenas a ponta visível de uma estrutura financeira muito maior, muito mais ramificada e muito mais difícil de justificar. Dentro do próprio STF, o clima já não é de normalidade. Ministros que até recentemente caminhavam em bloco começaram a se distanciar. A palavra que se ouve nos bastidores é uma só: autocontenção. No. Queira ser lembrado, no futuro, como parte de uma estrutura que protegeu o que não devia ser protegido. Há quem já esteja calculando o custo político e jurídico de permanecer ao lado de quem está no centro da tempestade. O racha, que antes era sussurrado, hoje é visível. E, rachados, os muros resistem muito menos. O que está em jogo não é apenas a carreira de um ministro, é a credibilidade de uma instituição inteira. É a resposta que o Brasil vai dar à pergunta que não consegue mais ignorar. Existe, de fato, alguém acima da lei neste país? Antes de revelar
O detalhe mais chocante dessa história: eu preciso da sua participação agora. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo antes de todo mundo, faz o seguinte: se inscreve agora no canal Brasil de Verdade Sem Filtro e deixa o like. Esse gesto simples ajuda diretamente a manter esse conteúdo no ar e a levar essa história para mais pessoas. E eu quero te pedir algo rápido. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Se date ou you pays, isso ajuda a mostrar até onde essa mensagem está chegando e fortalece ainda mais esse vídeo. Seu comentário faz diferença de verdade. Ele impulsiona esse conteúdo e permite que mais pessoas tenham acesso ao que está sendo mostrado aqui. Agora fica comigo até o final, porque o próximo detalhe é exatamente o ponto que muda tudo nessa história. Vamos continuar. Enquanto o STF tentava segurar as pontas internamente, um movimento vinha de fora das fronteiras brasileiras e chegou, com peso suficiente para mudar o cálculo de quem ainda achava que dava para controlar a situação. Washington se moveu. O governo americano, por meio do Departamento de Estado, teria colocado na mesa uma possibilidade que gelou o sangue de muita gente em Brasília. A aplicação da Lei Magnitsky, menos um mecanismo legal que permite aos Estados Unidos congelar bens e impor sanções a indivíduos em qualquer parte do mundo acusados de corrupção ou violação de direitos humanos. Não é ameaça vaga, é instrumento real, já utilizado contra figuras de regimes autoritários em diferentes continentes. Para Alexandre de Moraes, isso significa uma coisa muito concreta: patrimônio bloqueado, contas inacessíveis, trânsito internacional comprometido, para um homem acostumado ao poder absoluto dentro das fronteiras brasileiras. A ideia de ver esse poder não significar absolutamente nada do lado de fora é no mínimo perturbadora. E foi nesse contexto de pressão acumulada menos interna e externa menos que aconteceu algo que poucos previram: Marais recuo. A decisão de aceitar o parecer favorável à prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro foi lida por analistas políticos não como um gesto de humanidade ou respeito ao processo, mas como um movimento de quem percebeu que o chão estava desaparecendo sob seus próprios pés, um recuo estratégico. Uma tentativa de reduzir a pressão antes que ela se tornasse insuportável. O problema é que recuar nesse momento pode ser tarde demais, porque as provas não recuam, os documentos não recuam. E Daniel Vorcaro, com a caneta na mão e os registros diante dos investigadores, certamente não está recuando. O tabuleiro mudou, e quem ainda não percebeu, vai perceber em breve. Toda história tem um ponto de virada, um momento em que o peso das evidências, das pressões e das sequências se torna grande demais para ser ignorado, contido ou reescrito por quem está no poder. O Brasil pode estar vivendo esse momento agora. O que começou como uma investigação sobre o Banco Master, uma crise no sistema financeiro que parecia restrita ao mundo dos números e das regulações, foi se transformando em algo muito maior. Foi abrindo portas, foi iluminando corredores escuros, foi conectando pontos que, isolados, pareciam não ter relação. Juntos, formam um desenho que muita gente poderosa preferia que jamais fosse visto com clareza. Daniel Vorcaro, que ocupou por anos uma posição de conforto e influência, hoje está do outro lado da mesa. E a colaboração que ele teria oferecido aos investigadores não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre contratos e fluxos financeiros, é sobre decisões, é sobre quem ligava para quem, é sobre o que foi prometido, o que foi entregue e o que foi cobrado em troca dentro de uma estrutura que deveria ser, acima de qualquer coisa, independente. Esse é o ponto central de tudo. Não se trata de política partidária, não se trata de direita ou esquerda, de governo ou oposição. Trata-se de uma pergunta fundamental que qualquer cidadão brasileiro tem o direito de fazer e de receber uma resposta honesta. As decisões que moldaram a vida do país nos últimos anos foram tomadas com base na lei ou com base em outros interesses? Essa pergunta agora tem investigadores atrás dela. Tem documentos, tem perícias, tem depoimentos e tem um sistema que, mesmo que tente, vai encontrar cada vez mais dificuldade em manter a tampa fechada sobre o que está borbulhando lá dentro. Para Alexandre de Moraes, o caminho que vem pela frente é estreito e cheio de armadilhas. A pressão internacional não arrefece. O racha interno no STF não se costura da noite para o dia. E a delação de Vorcaro, se confirmada em todos os seus detalhes, não é o tipo de problema que se resolve com uma liminar ou com um decreto de sigilo. Para o Brasil. No entanto, esse momento, por mais turbulento que pareça, menos pode ser o início de algo necessário, uma limpeza que dói, mas que precisava acontecer. Um acerto de contas com uma cultura de impunidade que se instalou tão fundo nas instituições que muitos já haviam desistido de acreditar que algum dia seria confrontada. A história ainda está sendo escrita. As próximas semanas dirão se o sistema vai se dobrar diante das evidências
ou se vai encontrar mais uma maneira de se proteger. Mas uma coisa é certa, o Brasil que vai emergir dessa crise não será o mesmo que entrou nela. E você que acompanhou essa história do começo ao fim já sabe que a informação é a única arma que ninguém consegue confiscar. Eu sou Roberto Junior. Você está no canal Brasil de Verdade Sem Filtro, e se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo que não aceita a meia-verdade, que não engole versão pronta e que sabe que o Brasil merece mais do que silêncio e conivência. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Menos porque cada comentário, cada compartilhamento leva essa informação mais longe do que qualquer algoritmo consegue. Segurar. A verdade não tem filtro, e nem nós. Até a próxima edição.